Graça e paz, amados. É uma honra, é um privilégio, estar na casa do Senhor, trazer a palavra, mas também tem uma responsabilidade, E Deus tocou em meu coração para que eu trouxesse para os irmãos uma palavra no texto de Mateus, capítulo 24. Versículo 4 e 5. Amém, amados? Amém? Nos diz assim, versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém, amados? Quando eu li essa palavra, eu me deparei com vários acontecimentos que nós estamos passando nos dias atuais, São algumas palavras distorcidas, algumas palavras que massageiam o nosso ego, no mundo afora. E muitas das vezes Deus toca em nossos corações, nós que trazemos a palavra, os pastores, os servos que Deus usa, para trazer a palavra, e Deus traz, a revelação da palavra, e muitas das vezes a gente distorce isso, para poder massagear o ego de alguém, e isso não é a vontade de Deus. Deus tem nos pedido para trazer a palavra da forma que ela é, da forma que está escrita, da forma que Deus nos fala, Graças a Deus, eu tenho testemunhado em nossa comunidade boas palavras, pastor, Boas palavras com vários irmãos que nos trazem, e isso é bênção, E quando Deus nos diz aqui para nós tomarmos cuidado, quais cuidados são estes? Quais cuidados são estes? Como está a nossa fé com Deus? Como está a nossa intimidade para com o nosso Deus? Nós vimos a igreja, visitamos a igreja, estamos na igreja, participamos, desta reunião com um intuito: aprender dia após dia, saciar, a nossa sede da palavra de Deus, encher, o nosso odre, e deixar com que a nossa botija transborde de azeite, não falte a farinha em nossa panela. Ou seja, quando nós vimos aqui, quando nós adentramos a igreja, nós estamos, nos alimentando de um maná espiritual. Amém? E nós precisamos estar atentos. Este maná, ele está servido de forma correta? Este maná está nos saciando de forma correta? Este maná condiz com o que está escrito na palavra do Senhor? Meus irmãos? E muitas das vezes nós escutamos palavras distorcidas e nós ficamos quietos. Será que nós também não somos responsáveis por perguntar, ou por falar, ou por mencionar, ou por conhecer mais a palavra de Deus? Nós somos nós que iremos levar o Evangelho, nós que estamos pregando o Evangelho, nós que estamos, meus irmãos, temos o dever de estar segundo o coração de Deus na face da terra, e estar, a todo momento pronto para defender a bandeira do Evangelho, defender a palavra pura, defender a palavra da forma que ela foi escrita e da forma que ela tem que ser transmitida, E eu coloquei aqui um tópico que diz assim: como está a nossa vida para com Deus no quesito da santidade que Deus nos pede? Como que nós estamos nos resguardando neste mundo de hoje
como está sendo a nossa preparação, né, para esse dia que não tem hora marcada, né, que não tem tempo, não tem um tempo pré-determinado por Deus. Pode ser agora, pode ser daqui 1000 anos, ou pode ser no final do ano, nós não sabemos. Nosso Deus é quem sabe, o Pai sabe, né? Jesus não sabe, os anjos não sabem, nós não sabemos. O Pai sabe o dia, Ele sabe a hora. E como está a nossa vida? Se Deus voltar agora, quem tem certeza da sua salvação? Né, meus irmãos? Nós precisamos ter a certeza. E antes eu tinha medo, eu falava, poxa Deus, mas eu não tenho certeza da minha salvação, o que eu preciso para mim ter certeza? Na palavra de Deus está escrito, credes em mim, né? Se nós crermos que Deus veio ao mundo, deu sua vida, né? Nós seremos salvos. Mas a partir do momento que nós cremos em Deus, nós precisamos testificar desta palavra. E nós falamos dia após dia, culto após culto, falar a palavra, como que é mesmo, pastor? Ouvir a palavra, falar a palavra, não substitui a prática da palavra. Amém? Então nós precisamos ouvir, nós precisamos falar e nós precisamos viver essa palavra para que nós tenhamos o resultado necessário em nossas vidas. Amém, amados? Mateus 24:11 nos diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem daqui gosta de ser enganado, amados? Eu não gosto. Eu não gosto. Creio que os irmãos também nenhum gostam. O que nós precisamos fazer para nós não sermos enganados? Quando a gente fala num quesito profissional, você precisa estar preparado profissionalmente, né? Quando a gente fala num quesito da vida, a gente precisa estar preparado, a gente precisa conhecer. E quando a gente fala da fé, o que eu preciso fazer para não ser enganado na minha fé cristã? Eu preciso conhecer, preciso ler. Nós estamos com um projeto de ler a Bíblia em 1 ano. É um projeto lindo, porque quando nós lemos a Bíblia, parece simples, mas a nossa vida profissional vai bem, nossa vida conjugal vai bem, nossa vida financeira vai bem, e nossa vida espiritual, que é o primordial, vai bem, porque nós começamos a ter mais intimidade para com o nosso Deus. Nós começamos a ter mais conhecimento, nós começamos a ter, né, manejar a palavra, e o Espírito Santo começa a ficar de forma intensa em nossa mente, nos tocando, nos envolvendo, e isso é bom, porque quando nós temos conhecimento, ninguém muda o nosso conhecimento, ninguém muda a nossa opinião. Agora, uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa que não tem base, uma pessoa que não tem alicerce, facilmente ela é enganada, facilmente ela é distorcida. A palavra facilmente é distorcida, né, quando nós não temos conhecimento. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amados, quando nós falamos do amor, é um dom de Deus, é um mandamento. Aí você me pergunta, Felipe, mas como que por se multiplicar a iniquidade, o meu amor vai diminuir? Um exemplo bem claro, um exemplo prático. Quem dos irmãos hoje acolhe um viajante em sua casa? Passa lá às 8 da noite, fulano, estou viajando, preciso de um pouso, me dá um pouso. Eu não tenho coragem, amados. Eu não tenho coragem. Por quê? Porque a iniquidade do mundo, o mundo está cada vez mais agressivo, né? A gente vê noticiários, e o amor de Deus é que nos preenche. Porém, a iniquidade está grande, a iniquidade está de forma que nós não conseguimos confiar. Nós não conseguimos abrir a porta da nossa casa, né, e falar, não, tudo bem, temos um quarto, vai lá, toma um banho, vou fazer uma janta, vou fazer um lanche, vou fazer um chá, enfim. Nós até queremos, mas não podemos, né? E eu comecei a meditar nessa palavra, falei, Deus,
mas por que o meu amor diminui por conta da iniquidade do mundo? E aí eu comecei a ler e comecei a entender algumas partes, e eu falei, poxa, é verdade, né? Quando nós vamos ao trabalho, quem utiliza ônibus, quem utiliza trem, aqui não tem trem, mas em São Paulo se tem muito, é um exemplo bacana. Quantos bons dias a gente dá? Quantos sorrisos a gente dá? É difícil, não é? É uma coisa assim, você entra no ônibus, sentou ali e tal, fez o seu trajeto, levanta, vai embora, a gente não dá um bom dia, a gente não fala, não dá um sorriso, a gente não abençoa. Por quê? Porque a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Agora, se fosse assim, se a humanidade estivesse de forma harmônica, todos tranquilos, todos educados, todos, né, ali centrados, seria diferente. Se uma pessoa precisasse de um pouso, eu daria um pouso. Se a pessoa precisasse de um banho, eu daria um banho. Precisasse de um carro, não, usa meu carro. Seria diferente. Mas hoje não dá para a gente confiar. E aí o amor termina que diminui o amor. Por quê? Porque entra o medo, né? Entra a desconfiança. Entra a questão de que eu falo, poxa, o que será que essa pessoa pode fazer contra mim, contra a minha família? Não é verdade, amados? Então, nós precisamos pedir para Deus, para que Deus continue a nos dar sabedoria, para que Deus continue a nos dar mais e mais do teu amor, do teu Espírito Santo em nossas vidas. Pois quando nós temos o Espírito Santo sensível em nosso coração e nossa mente, quem realmente precisa, Deus toca em nosso coração, Deus faz arder a chama, Deus fala, ajuda, esse é meu filho, ajuda, é uma pessoa necessitada, e nós ajudamos e dá certo, né? Mas nós não podemos fazer isso assim, poxa, vi uma pessoa, vou levar em casa, vou dar não posso, não tem como, não é, amados? E aí a gente vem para a palavra, a gente começa a contritar a palavra com os nossos dias atuais. Senhor, o que eu faço? Dai-me sabedoria, dai-me entendimento, dai-me mais e mais de ti, né? E é complicado, porque nós temos medo das pessoas, né? Nós temos medo do que está acontecendo no mundo. Nós estamos entrando assim num ciclo, ou nós estamos num ciclo, né? Onde nós temos Deus, nós temos que nos recorrer a Deus, né, meus irmãos? E quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, que Deus tocou em meu coração, quando eu tive o convite pelo pastor Nagai, Mateus 24, eu falei, Senhor, que palavra difícil de desenrolar esse manto. Mas enfim, é o que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, à palavra, que nós sejamos sábios, que nós sejamos preparados, pois o mundo que nós estamos vivendo, a gente vê, está tudo caminhando para o fim dos tempos. Não sei dizer o dia nem a hora, ninguém sabe dizer, Deus sabe, mas nós não sabemos. Então, meus amados, vamos nos preparar, digo por mim, digo por vocês, vamos nos preparar. Como que nós nos preparamos? Orando, jejuando, nos consagrando, aprendendo da palavra, perguntando a Deus, Senhor, se eu for dar esse passo, o Senhor está comigo? Amém, então eu vou. Se Deus falar não, eu falo, então Senhor, vou ficar aqui. Até aqui o Senhor me ajudou, então eu espero aqui. Senhor, esse passo, vai, então eu vou. Se Deus falar não vai, aguarda, pergunte a Deus novamente. Não venhamos nós querer fazer da nossa forma, porque nós vamos ter resultados ruins. Aí depois a gente fala, poxa, mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou fiel, mas as coisas não dão certo. A gente tem colocado na mão de Deus, a gente tem pedido a Deus, a gente tem confiado em Deus. Meus irmãos, não é fácil. Eu acabei de citar, nós não conseguimos confiar nas pessoas, não digo nos irmãos que nós conhecemos no dia a dia, mas nós não conseguimos confiar em outras pessoas, né? Nós não conseguimos dar carta branca para as pessoas, para qualquer pessoa que passa na rua, a gente não consegue dar carta branca, porque a gente não sabe, mas a gente precisa orar, amém? É difícil, mas nós precisamos ter discernimento de Deus,
Quando Deus toca em nossos corações, leva a minha palavra, meu servo, e a gente se abstém, a mesma coisa de não estar, né, ajudando um irmão. E quem aqui não faz de tudo para ajudar um irmão? Eu, pelo menos, faço o que eu puder fazer, eu faço. O que está no meu alcance, eu faço. Porque é meu sangue, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Amém, amados? E quando nós falamos, não vou falar, Senhor, tenho vergonha, ou não sei o que pode acontecer, aí é o mesmo que você estar desconfiando de Deus, estar desconfiando da palavra de Deus, ou de repente você não está preparado a ponto de saber se realmente é Deus que está falando contigo ou não. É da sua mente? É algo do meu coração? Será que é de Deus realmente? Nossa, mas Deus falou para mim falar com o meu chefe. Nossa, mas Deus falou para mim falar com fulano, meu vizinho. Mas poxa, será que é Deus mesmo? Faça a prova de Deus. Ore mais, jejue mais, consagre mais, leia a palavra. Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo, toca em meu coração, qual palavra eu leio? Deus vai tocar em sua mente, Deus vai falar para você, Deus vai tocar no coração de outra pessoa para falar contigo, e Deus vai dar resposta. Amém, amados? Mas nós precisamos confiar, nós precisamos ser sábios, nós precisamos nos preparar, não é? Quando eu cursava, tinha matérias que eu não entendia nada, mas não entendia nada na aula. Eu falava, meu Deus do céu, estou perdido. Qual que era o caminho para mim entender aquela matéria? Estudando. Livros, Google, e lá, 20 horas seguidas estudando. Quantas noites eu dormia em cima do meu caderno, acordava de madrugada, estava lá, dormindo no meu caderno, mas as notas sempre foram boas. Por quê? Porque eu me esforçava, eu corria atrás, não é? Eu orava a Deus. Quantas matérias não estava entendendo nada? E eu chegava no meu quarto e orava, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada sem Ti, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Amém, amados? Meu terceiro ano de faculdade, eu era supervisor numa ferramentaria, e eu estava certo que eu ia cursar engenharia mecânica. Eu pensei, poxa, já sou supervisor na ferramentaria, sigo, né? Aí Deus tocou no meu coração, não, você vai fazer elétrica. Eu falei bem assim para Deus, Deus, pede outra coisa, Pai. Elétrica é uma das engenharias mais difíceis de se cursar. É algo que você não vê, que você não tem base. Você estuda, né, um átomo, tal, é complicado, uma corrente, enfim, é difícil. E o Senhor falou de novo para mim, faz engenharia elétrica. Eu falei, Senhor. Aí eu falei bem assim para Deus, Senhor, até hoje eu não peguei nenhum ADP. Até hoje minhas médias não são abaixo de 7. Eu era bolsista. Senhor, eu não posso ter DP. E o Senhor sabe, eu falando com Deus, e o Senhor sabe que a média de formandos de uma engenharia, quando começa com 120, termina com 5, com 10. E olhe lá, o restante todos abandonam a faculdade. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que eu não posso. Eu sei que se for por mim, eu não tenho base de estudo para isso. Mas o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que tudo faz. É isso que o Senhor quer para a minha vida? E o Senhor de novo tocou muito forte. Cursa engenharia elétrica. Eu falei, amém, Senhor. Comecei a cursar. E foi o primeiro semestre, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto semestre do específico, né? Engenharia elétrica. E amados, foi muito lindo, porque cada prova, cada dificuldade. O que é uma prova? É um teste para a gente ser aprovado, não é? É um teste na vida para a gente ser aprovado. E cada prova que eu ia fazer, eu orava, eu falei, Senhor, eu não pedi para estar aqui, mas o Senhor me colocou aqui. O Senhor deve ter algo para mim aqui. Deve ter um porquê. Sempre tem um porquê nas nossas vidas, amados. Não sei qual que é o seu problema. Não sei qual é a sua dificuldade. Não sei qual é a prova que tem cada irmão. Eu sei a minha, mas eu não sei a de vocês. Cada um sabe a prova que tem. Mas enfim,
nós temos algo em comum. Nós confiamos no mesmo Deus. Nós comungamos da mesma fé. E nós confiamos que Deus pode fazer por nós. E cada prova, amados, que eu ia, que eu não estava entendendo nada, que eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Um detalhe, na engenharia mecânica nós tínhamos um grupo de estudo em Bragança. Nós éramos em 15 universitários em Bragança, cursando em Jundiaí. Quando eu migrei para a elétrica, eu fiquei sozinho, então não tinha com quem estudar. Era eu e Deus. Muitas das vezes eu ia para Jundiaí para estudar, e eu falava, Senhor, por que disso? E hoje eu entendo. Eu fui para a elétrica, muitas coisas aconteceram, Deus tem tomado rumo em minha vida que eu venho entendendo dia após dia. Eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Senhor ter me mandado por esse caminho que é longo. Eu não fui pelo atalho. Eu não escutei todos que me disseram, você é louco, é pior engenharia. Eu escutei o Senhor. Muitas das vezes, quando Deus fala para nós, o mundo pode até falar para você, você é louco, não faça isso. Mas se você confiar em Deus, pode ter certeza, o resultado é bom. O resultado é muito bom. Amém, amados? E a gente tem que confiar. E a gente tem que se preparar. A gente tem que estar afiados para os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas precisam muito ouvir a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes as pessoas não estão com o coração preparado. Mas o Senhor sabe que a pessoa precisa. Mas se você tiver embasamento na palavra, você vai contestá-la. E ela vai meditar. E o Espírito Santo vai trabalhar. E algo vai acontecer e ela será salva. Amém, amados? Nós temos uma missão. Foi nos dada a missão. Primeiramente nos salvar. Primeiramente é cuidar da nossa vida para com Deus. Porque não adianta eu não cuidar da minha vida e querer salvar o mundo. Não adianta eu fazer tudo que eu tenho vontade e que desagrada a Deus e querer salvar o mundo. Não tem como. Agora, quando eu cuido da minha vida espiritual para com Deus, quando eu faço a preventiva na minha vida espiritual, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra do Senhor, eu estou preparado, aí sim, aí Deus pode me usar com propriedade. Deus pode nos usar com propriedade. Nós temos promessa, amados. Quantas promessas a gente escutou só nesses últimos 2-3 meses, pastor? Quantas promessas, amados? Promessas individuais, promessa para a igreja, promessa para Bragança Paulista. Mas nós precisamos nos preparar. Quando eu li essa palavra, eu fiquei perdido. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, vamos para Salmos, que é fácil, a gente, né? É fácil de falar ali, mas aqui falar dos fins do tempo, das dores, né? É complicado, Deus, é complicado, né? Mas é preciso, amados, é preciso, né? É preciso a gente estar preparado, é preciso a gente se preparar. É fácil se preparar? Não, não é fácil, não é fácil. Para tudo na vida não é fácil estar preparado. Se você leva para o lado conjugal, você precisa entender, você precisa parar, escutar, falar pouco e agir na hora certa. Não é fácil. Se você vai para o lado profissional, a mesma coisa. Você precisa observar alguém que sabe, você precisa escutar muito e agir certo na hora necessária. Quando você vem para a área espiritual, mesma coisa. Vigiar, escutar, aprender e falar na hora certa. É fácil? Não. O que a gente mais gosta de fazer, falar, não prestar atenção e fazer do nosso jeito. Não é verdade? Estou falando de mim. Creio que os irmãos é assim também, porque todos nós somos seres humanos. Então não é fácil estar preparado, mas é necessário. É necessário. É necessário. Pois nos últimos dias, amados, com certeza nós teremos vários pratos. Nós teremos várias palavras que nos dirão, né? É simples, é fácil, é tranquilo, né? O nosso Deus é um Deus somente de amor. Sim, nosso Deus é de amor, porque se ele não tivesse amor eu não estaria aqui, porque eu gosto da paz que Deus me traz, eu gosto do amor,
eu gosto da tranquilidade que Deus traz ao meu coração. E eu tenho certeza que eu serei salvo. E os irmãos também serão salvos conosco, porque Deus tem falado conosco dia após dia. Não é, meus irmãos? Mas é necessário obedecer. Mateus 24, 13. Nos diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, amados? Amém, amados? É muito bom servir a um Deus, ao nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele sabe quando tudo começou e Ele sabe quando tudo irá acabar. Amém, amados? Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem a chave do mundo. Ele ordena e as coisas acontecem. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós cremos no nosso Deus. Amém, amados? Não podemos desanimar. É fácil? Não é fácil. É quase impossível nos dias de hoje manter a paz. É quase impossível manter a calma. É quase impossível não falar mal de um, mal de outro. É quase impossível parar, ouvir, meditar, pedir a Deus um raciocínio lógico, pedir a Deus sabedoria e falar apenas na hora certa. É quase impossível. Por quê? Porque o mundo de hoje tem nos trago tantas informações, tem nos bombardeado com tantas informações, que quer tentar nos tirar a paz, quer tentar implantar o pânico em nossas vidas, não é verdade? Se nós pensarmos em Covid, em tantas outras coisas que vem acontecendo no mundo, dá medo, dá medo. Mas quando a gente para, fala: Pai, e aí? A chave da vida e da morte está em tuas mãos, então se o Senhor não quiser, eu não morro. A chave de todas as coisas está em tuas mãos. E se eu entregar minha vida a Ti, e se eu deixar que o Senhor dite as regras na minha vida, tudo será segundo o seu coração. Não tem por que eu ter pânico, amados. Não tem por que eu ter medo. Não tem por que a gente ficar aflito, não é? Quantas das vezes eu me pego ansioso? Quantas das vezes eu me pego ansioso? Porque eu tenho um afazer a cumprir, porque eu tenho, né, um boleto, porque eu tenho um pagamento para fazer, ou até mesmo por algo conjugal, que é simples, a gente se pegar ansioso porque a gente precisa melhorar algo, né? Porque o casamento a gente não casou, nós estamos casando, dia após dia, acordou um dia novo, então temos que fazer um casamento novo, não é? E o casamento se renova. Vai você achar que você é casado e pronto, a vida acabou? Não acaba. Então a gente se casa dia após dia. E assim é a nossa relação com Deus. Nós somos a noiva, não somos? Nós somos a noiva, não somos? Faça uma pergunta para você mesmo. Qual noiva você é? Você é a noiva prudente? Seu odre, ou sua lamparina? Sua lamparina está com o azeite necessário para esperar o Senhor voltar? Não é? Sua lamparina tem o azeite necessário para passar a noite e aguardar o noivo chegar? Eu quero ser essa noiva. E se eu não for, eu peço a Deus que toque em meu coração. Mas continua a pergunta: ou será que você é aquela noiva descuidada? Faz tudo que vem na mente. Eu vou fazendo. Deus me disse que Ele me perdoa 70 vezes 7. Amém. Estou tranquilo. O dia só tem 24 horas, então quantas vezes eu posso pecar por hora? Bastante, né? Mas aí Deus deixa. Deus sempre deixa para a gente escolher o que a gente quer ser. A gente quer ser a noiva prudente, ou a gente quer ser a noiva louca. Amém, amados? E assim tem sido os nossos dias. Dias de escolha. Dias onde Deus tem nos dado a oportunidade para a gente nos renovar.
Dias onde Deus tem nos dado oportunidade e tempo para a gente escolher o que nós queremos ser, onde queremos chegar, qual resultado a gente quer para nossas vidas, que resultado eu quero para os meus filhos. É simples querer ter filhos abençoados, é simples querer, mas querer é simples, mas ter é trabalhoso. É muita oração, muito jejum, muita conversa. Mais do que isso, testemunho vivo dentro de casa. Nossos filhos escutam e veem tudo o que acontece. E muitas das vezes eles reproduzem isso no futuro, digamos quase que 100%, né? A gente olha crianças, né, bem-sucedidas, pessoas bem-sucedidas, você olha, né, não são todas, mas a maioria teve uma paternidade muito boa. E você vê aquelas que de repente não são tão bem-sucedidas, geralmente, ou a grande maioria, elas tiveram frustrações na vida. Faltou algo ali para complementar. Mas o melhor de tudo isso é que o nosso Deus, Ele preenche todas as lacunas da vida. Ele preenche todas as necessidades que nós temos, seja ela qual for. Seja ela qual for, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Porque no versículo 13 nos diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, não tem nada melhor neste mundo do que a salvação eterna. Amém? Não tem nada melhor, não tem nada. Não sei o que vem ao seu pensamento agora, algo muito bom, mas não é nada perto da salvação que nós teremos, perto da salvação que nós estamos galgando, perto da salvação que nós estamos buscando. Senhor, 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 dai-me graça. É o que nós precisamos pedir a Deus. Senhor, dai-me conhecimento. Senhor, me torne uma pessoa sensível para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, dai-me graça para mim ler da Tua palavra e aprender mais e mais de Ti. Amém? E nós vamos lá em Mateus 24, 35, que nos diz assim, para finalizar: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, amados? Isso é uma promessa para as nossas vidas. É uma promessa para as nossas vidas. Deus não nos prometeu para nós estarmos firmes, caminharmos segundo os seus passos, pensarmos segundo o seu pensamento, olharmos segundo o seu olhar, amarmos segundo o teu coração e segundo o amor que Deus nos propõe. Se nós fizermos assim, a promessa de Deus para conosco não passará. Seja ela qual for, uma delas é a nossa salvação. Amém? O resultado final é a salvação eterna. Precisamos galgar a nossa salvação eterna. E nós precisamos estar preparados. Novamente eu digo, não queira ser a noiva que não é prudente, que não está preparada. Não queira ser a virgem que não tem azeite, porque pode ser que você vá buscar, pode ser que no momento que você vá buscar o azeite, ele venha e nós fiquemos. Amém, amados? Vamos estar preparados. Vamos estar preparados. Façamos uma autoanálise dos nossos dias. Façamos uma autoanálise do nosso íntimo. Façamos uma autoanálise do nosso íntimo. E perguntemos a Deus: Senhor, o Senhor tem se agradado de mim dessa forma? Senhor, onde preciso melhorar? Senhor, onde preciso mudar? Senhor, qual passo eu preciso dar? Senhor, qual passo eu não devo dar? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu não devo fazer? E tudo está aqui, amados, na palavra. Leiamos a palavra, para que nós não sejamos enganados. Amém? Porque, com certeza, os falsos profetas não virão despreparados. Com certeza. Eles não virão trazendo algo assim de outro mundo, porque a gente já vai contestar de primeira, com um pouco conhecimento que nós temos. Eles virão com algo muito próximo do que tem na palavra de Deus, e tentarão nos convencer
as ferramentas que nós temos, nos preparar no conhecimento, nos preparar em espírito, para que quando essas pessoas falarem, para que quando isso tentar entrar em nossa vida, em nossa casa, o Espírito Santo venha tocar em nossa mente, em nosso coração, e falar: isso não provém de mim. Repreende. Amém, amados? Que nós tenhamos nítido em nossas vidas. Preciso ter intimidade para com o meu Deus, e preciso conhecer quais são os mandamentos, conhecer a sua palavra, ter conhecimento para não errar, ter conhecimento para poder auxiliar o meu irmão, ter conhecimento para poder, ser salvo. A mim, a minha casa, os meus irmãos e a casa de todos vocês. Amém, amados? Eu agradeço essa oportunidade, peço perdão, fiquei um pouco assim, com medo de trazer essa palavra. Até falei: pastor, Deus tocou no meu coração isso aqui, o que o senhor acha? O pastor falou: fala que Deus é Deus. Amém, amados? E eu agradeço a Deus, porque essa palavra foi muito boa para mim, e creio que foi para os irmãos também, porque o nosso Deus, Ele fala, nosso Deus, Ele cuida, nosso Deus, Ele ama. Amém, amados? Sejamos nós obedientes, vamos seguir o que Deus tem nos dito, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos santificar, vamos fugir da aparência do mal, vamos nos preparar. Dias piores virão, não vai melhorar, dias piores virão. No entanto, com o amor de Deus em nossas vidas, com a graça, com o conhecimento e com a preparação, com as armaduras que Deus nos dará, passaremos tranquilo por esses dias. Mas nós precisamos estar preparados. Não podemos tentar, passar de qualquer forma, porque dias piores virão. Vamos nos preparar, amados. Vamos nos preparar. Vamos pedir a Deus: Senhor, dai-me sabedoria. Senhor, dai-me conhecimento. Mas ore e busque, leia, corra atrás. O conhecimento não vem de graça para ninguém. Nada é fácil, nada é fácil. Lembre sempre disso. Nada que é bom é fácil. Tudo que é muito fácil, desconfie. Porque tudo que é bom, todo mundo quer. Então, é difícil de conquistar. O conhecimento, hoje está prático o acesso. Mas você tem que ler. Você tem que dedicar seu tempo. Você tem que orar. Você tem que pedir para Deus: Senhor, dai-me o discernimento da Tua palavra. Amém, amados? Agradeço a Deus. Muito obrigado, pastor, pela palavra.